Boa tarde a todos e todas. Aguardando aqui o pessoal entrar, a Giovana entrar, que a gente começa com mais uma live. Oi, Giovana. Apareci aqui você pra. Pronto, te convidei. Convidando a Giovana. Recebeu o convite, Giovana? Eu fiz o convite, cadê? Giovana, você adiciona o MP, porque eu acho que não está adicionando, ele não está autorizando você entrar. Giovana? Quando eu tento conectar, tá aparecendo aqui que não pode ser feita uma transmissão com você. As pessoas que. Aqui, ó. Não pode participar. Giovana! Giovana, tenta entrar aí. Eu vou encerrar aqui e tentar abrir de novo daqui 5 minutos só para corrigir isso aqui, tá? 1 minuto. Ó, aparece, não pode participar. Eu vou encerrar e ver aqui e volto em 3 minutos. Liguei pra ela. Ah, tá aqui. Pronto. Tá dando certo? Tô aguardando a Giovana, tá dando certo. Vou encerrar e ver. Pronto, Giovana, deu certo. Boa tarde a todos e todas. Deu certo, então. Deu Então vamos certo, iniciar né? aqui mais uma live tratando da questão da pandemia e da temática dos direitos humanos no âmbito do Ministério Público, que eu acho que é uma área que a Giovana vem atuando há muito tempo, e que precisa e que vem sendo fortalecida nos últimos anos, e agora, durante a pandemia, ficou mais claro do que nunca a importância da atuação extrajudicial do Ministério Público. Então é muito importante, tão importante quanto, Giovana, você desapareceu aí da imagem. Então, tão importante quanto a atuação criminal, que é muito relevante, e a parte de responsabilização, que é uma área tradicionalmente já atribuída ao Ministério Público, e a atribuição também na área extrajudicial, na área da Pronto. tutela coletiva e na área dos direitos humanos. Você está de volta, está todo mundo vendo. Então, a Giovana atua atualmente na promotoria especializada da moradia e dos conflitos fundiários. Tá ruim para você? Aqui eu. Tá ruim. O áudio tá péssimo. Deixa eu tentar melhorar aqui. Fica esquisito. Melhorou? Agora melhorou. Melhorou um pouco. Pronto. Pois então, fazendo a apresentação aqui, a Giovana atua na promotoria especializada da moradia e dos conflitos fundiários e tem uma atuação destacada há muitos anos também em áreas que são diretamente correlatas com esses temas, como são os temas do planejamento urbano, da moradia mesmo, do planejamento da moradia e da cidade, e da pessoa em situação de rua, que é o tema do qual vai ser tratado hoje. As pessoas em situação de em situação de rua durante a crise do Covid em especial, mas aí cabe também fazer uma abordagem um pouco mais ampla e depois chegar no ponto específico da pandemia. E eu queria começar fazendo uma pergunta aqui para a Giovana sobre a pessoa em situação de rua. Acho que é um dos temas mais difíceis de discutir,
porque muitas vezes a pessoa é enxergada com certa indiferença e como um número. E o que a gente quer entender, na verdade, é o fenômeno e quem são essas pessoas. No momento em que a gente já tem mais de 52 mil mortos de Covid, é bom a gente sempre lembrar que cada vida importa, que cada pessoa tem uma história por trás, e essa pessoa tem que ser, então, respeitada, e a vida dela e a vida de todo mundo importa. E no caso da pessoa em situação de rua, é justamente a questão que é o principal pressuposto, né? São pessoas. E aí eu pergunto para você, Giovana, quem são essas pessoas que estão em situação de rua? Certo. Bom, eu acho, em primeiro lugar, eu quero agradecer esse momento para a gente estar discutindo essa temática, né? Eu acho que é importante que a gente avance nessas pautas atinentes a pessoas em extrema vulnerabilidade social, são as pessoas que moram de forma precária, e mais especificamente em relação a esse público que não tem moradia convencional, não é? É um público heterogêneo, por isso que a gente não pode pensar numa solução homogênea, né? Essas pessoas elas estão nas ruas por diversas motivações, desde o rompimento de vínculos familiares, ao uso abusivo de álcool, ao uso abusivo de drogas, desemprego. Agora também surgiu um novo motivo, que é a expulsão de facções, né? De pessoas por facções de suas moradias, que é um absurdo, mas é uma coisa que está recorrente. E aí esses motivos informam o motivo pelo qual essas pessoas vão parar nas ruas, né? E quando elas vão parar nas ruas, é muito interessante, porque ninguém enxerga essas pessoas como detentoras de direitos, né? A gente não enxerga que o objetivo da nossa República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza, é erradicar a marginalização, é reduzir as desigualdades sociais e regionais. A gente não entende isso. Então, a gente prefere encarar essas pessoas como problemas a serem transpostos, não é? Então, quando eu escuto assim, muitas vezes eu vejo as pessoas me trazendo notícias sobre população em situação de rua, não é sob o prisma de efetivar direitos, mas tão somente elas chegam e dizem assim, doutora, tem uma pessoa ali na praça, e aí está impedindo as pessoas de caminharem, como é que a gente faz? Eu nunca escuto ninguém dizer, doutor, tem uma pessoa ali na praça e a gente está precisando efetivar o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito à saúde delas. Como é que a gente realiza isso? E aí foi dentro dessa percepção de que existe uma política nacional a ser realizada a esse público que nós começamos com a nossa atuação, pegando a lei, né, que cria o decreto, que cria a política nacional voltada à população em situação de rua, o decreto 7.053, que é de 2009, que cria um comitê intersetorial. Por quê? Porque nós temos que ter várias políticas se comunicando. Deve existir uma transversalidade entre as políticas para a gente obter bons resultados. Isso significa dizer que eu não posso trabalhar com a política habitacional de forma isolada, sem garantir uma inserção no mercado de trabalho para a geração de renda, um cuidado com a saúde, porque em sua maioria alguns têm problema com o uso abusivo de álcool, alguns têm problema com o uso de drogas e alguns têm problemas mentais que precisam ser cuidados. E isso não deve ser óbice para eles acessarem os direitos deles, não é? Então, a gente fica com essa preocupação em fazer sempre uma leitura dentro da individualidade de cada cidadão. E aí, quando a gente foi provocado nessa pandemia, a gente teve esse cuidado, inclusive, de entender, porque é uma população invisibilizada, e de repente eu vi pessoas questionando, mas eles estão na rua, não é? Então, assim, é muito difícil para uma pessoa que não tem referência de casa aceitar um isolamento. Se para a gente que já tem essa referência de moradia é difícil isolar-se, não é? A gente imagina uma pessoa que vive em situação de rua. Então, a gente teve essa preocupação e tem de entender a temática, porque não é de fácil solução. É uma temática complexa que não permite homogeneizar soluções.
Com certeza, Giovana. Acho que muito bom essa superação dessa ideia que você vem defendendo há tanto tempo, de uma ideia higienista para uma ideia de tratar as pessoas com dignidade. Todas são pessoas que têm uma história e que, na verdade, se tornaram pessoas em situação de rua momentaneamente por conta da história dela e pelas mais variadas razões, e desmistificar essa ideia de que existe um padrão único. Na verdade, são pessoas múltiplas, com histórias múltiplas, e que, portanto, acabaram, em algumas situações, indo morar na rua, às vezes até pessoas que tinham uma história anterior de estarem bem-sucedidas, mas que eventualmente tiveram um problema, às vezes também tiveram um comprometimento da sua saúde mental ou outras questões, e acabaram em situação de rua e precisam, então, ter resgatado os seus direitos. Mas é importante também, quando a gente discute, além de entender o perfil dessas pessoas, entender também quais são, quem são, quantas pessoas têm, porque a política pública ela só pode se fazer se você tiver um levantamento de dados. E aí eu te pergunto, existe um levantamento de dados de quantas pessoas em situação de rua existe atualmente em Fortaleza e no Estado? E o que o Ministério Público tem feito em relação a essa questão do acompanhamento desses dados? É de suma importância a gente ter dados, não é, para a gente poder trabalhar em política pública. Se eu tenho uma notícia que eu tenho 1.700 pessoas em situação de rua e esse número é fictício e não é um número real, automaticamente essa política não vai atingir a todos. A gente tem um censo que foi celebrado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2009, certo? E fizemos também um censo aqui a nível local, em Fortaleza, pela CETRA, em 2014, que noticiou 1.718 pessoas em situação de rua. Nós esperávamos que o IBGE vai fazer o censo, e agora passou, em virtude da pandemia, para 2021, que também fizesse a leitura desse segmento da sociedade. Mas considerando a metodologia utilizada pelo IBGE, que é a visitação a domicílio, e essa metodologia não pode ser utilizada para a população em situação de rua, ao invés deles aprimorarem essa metodologia e adequarem à população em situação de rua, eles preferiram retirar a população. E diante disso, a gente não poderia mais ficar com esse dado deficiente que data do ano de 2014. Tendo em vista isso, nós recomendamos, em agosto do ano passado, que fosse celebrado um novo censo, para que a gente saiba qual a política habitacional que a gente tem que desenvolver, qual a política assistencial, qual a política de saúde, para a gente poder otimizar nossas ações. Então, a gente já estava em fase de licitação para a empresa que vai celebrar esse censo, e estamos ultimando a licitação para começar o censo tão logo essa pandemia desapareça. Os dados, eu digo sempre que é muito importante, né, Nes? Hoje de manhã a gente estava conversando, inclusive, sobre isso, né, com o doutor Rui, que é da Secretaria Municipal de Saúde, e também estávamos conversando com o Marcelo, que é da SDHDS, Secretaria de Direitos Humanos e de Desenvolvimento Social, e a gente estava justamente falando que é necessário a gente obter os dados de quantas pessoas adoeceram pelo Covid-19 e quantas pessoas vieram a óbito, para a gente pensar o que é que pode ser celebrado ainda para essas pessoas. Hoje, nós temos, em termos de, se você me perguntar o que é que o Ministério Público hoje fez em relação à população em situação de rua, frente ao Covid-19. Quais as medidas adotadas para enfrentar esse Covid, né, voltados para a população? Justamente. Essa questão é uma das mais complexas e aí exige uma atuação especial. E a gente queria que você explicasse um pouco sobre, primeiro, essa questão dessa desmistificação dessa ideia de que as pessoas em situação de rua não podem ficar isoladas por um período, em algum caso é necessário. E também a necessidade de uma política abrangente. Tem pessoas com perfis diferentes e que exigem, portanto, uma abordagem diferente, e toda vida que se fala em pessoas em situação de rua, problemas complexos exigem soluções complexas e, portanto, sempre uma abordagem multidisciplinar e que envolve várias secretarias. Você citou duas aí, a de saúde e a de assistência social, mas, na verdade, também envolve, como você já colocou, a questão da política de habitação, a empregabilidade e muitos outros aspectos. E durante a pandemia,
o que é que o Ministério Público tem feito para garantir o direito da pessoa em situação de rua? Pronto. Nós, a priori, nós pedimos para que tanto a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, Direitos Humanos e Proteção Social apresentasse planos de contingência, para saber como é que a gente atuaria, certo, em relação à população em situação de rua, para prevenir a saúde deles. A gente sempre deixou claro para a população em situação de rua que a gente queria preservar eles, porque a gente não pode estabelecer um discurso que a gente quer isolar eles para garantir a minha saúde. A gente tem que fazer com que eles estão inseridos dentro do contexto de preservação da sua saúde e se adequem às regras do isolamento. Então, a priori, foi respondido pelo município que foi ampliado a possibilidade do número de vagas para aquelas pessoas que fizessem a adesão ao isolamento. Eu digo sempre para aquelas que fizessem a adesão ao isolamento, porque o isolamento não deve ser uma coisa imposta, tá certo? Não é uma coisa coercitiva. Ainda mais para pessoas que não têm, que têm a característica de viver em constante movimentação. Temos também a questão que deve ser considerada assim, que é a questão da abstinência. Então, para a gente criar esses equipamentos, e foi isso que a gente construiu, ampliar o número de vagas para pessoas que ficassem recolhidas, seguindo regras epidemiológicas e sanitárias, acompanhar com equipes multidisciplinares, porque senão é fatal a evasão. Então, a gente ampliou o número de vagas, mas a gente também sentiu, e aí eu digo sempre que essa pandemia, por ser uma coisa muito nova, né, nunca vivenciada, a gente vai a todo momento se renovando em termos de solução. Tudo é muito novo e aquilo que se apresentava como bom hoje já não é, e aí a gente vai reformulando. A gente evidenciou que tinha algumas pessoas que não, eu não quero me isolar. Eu quero permanecer aqui, eu quero um lugar para dormir. Eu digo, bom, então vamos também preservar a vida dessas pessoas, que elas fazem a opção delas também. Porque não por uma opção aleatória, mas é porque a história de vida delas é essa. Então, a gente fez o quê? Ampliamos locais de higiene, pulverizando por toda a cidade, para não ficar uma coisa só localizada na Praça do Ferreira, né? Só porque lá só tem pessoas em situação de rua, a gente concentra lá? Não, porque a população em situação está diluída pela cidade como toda. Então, a gente criou pontos de higiene, nós criamos pontos de hidratação, nós criamos pontos para as pessoas também fazerem a sua alimentação, certo? Porque isso aumenta a imunidade deles e garantimos também equipamentos para eles pernoitar. Também temos um equipamento voltado para as pessoas que foram testadas positivamente, tá? Que estão com a Covid, mas elas apresentam sintomas leves, não necessitam de uma internação ou de um leito hospitalar. Então, esse equipamento recebe o acompanhamento do consultório na rua, que fica monitorando a evolução do quadro do paciente, acompanhado também por um médico no posto de saúde referência, porque cada centro POP, que nós temos 2 centros POPs, que é o do Centro e do Benfica, nós temos postos de saúde que são referências para onde os pacientes são deslocados. Então, a gente precisa celebrar essas políticas, tá certo? Essas formas de garantir a saúde dessas pessoas, mas sentindo também as necessidades delas. E também temos que ter em conta que nós não podemos concentrar nossas ações só no enfrentamento do Covid, porque essas pessoas são extremamente vulneráveis em sua saúde e muitos têm tuberculose. Eu recebi notícias de pessoas com hanseníase, eu recebi pessoas com sífilis. Então, são várias doenças que informam essas pessoas que a ruptura de um tratamento vai comprometer também. Então, a nossa preocupação não é garantir só o tratamento da Covid, mas é garantir o tratamento da TB, da tuberculose, né? E de outras doenças que acometem essas pessoas. Então, E eu quero também deixar registrado que a sociedade civil tem uma participação importante também. Nós podemos citar aqui o pessoal da Casa da Sopa, do nosso Lar São Francisco, do Shalom, da Obra Lumen,
Desculpe se eu estou esquecendo alguém, mas é porque existem muitas pessoas envolvidas. Inclusive, ontem eu tive reunião com esses coletivos que fazem essa recepção. Inclusive, o Shalom está com casa que, que acolhe aqueles que são testados positivos e não necessitam ser deslocados a hospitais. E eu acho isso maravilhoso, porque o hospital, para quem já tem uma saúde debilitada, pode fomentar outras doenças. Então, que bom que a gente está podendo também acolher aquelas pessoas que estão sim, com sintomas leves ou assintomáticos. Muito interessante, eu acho que é um aspecto muito importante que você falou, é essa ideia do Ministério Público na atuação de políticas públicas, atua, na verdade, em cooperação com muitos órgãos, atua em cooperação com o Estado, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo e com a sociedade civil e os movimentos sociais, e também as pessoas individualmente, que vão ao Ministério Público pleitear os seus direitos. Às vezes tem fundamento, às vezes não, mas toda pessoa tem o direito de ir reclamar e o Ministério Público tem a obrigação de responder em toda situação. Então, especificamente sobre essa ideia de um Ministério de políticas públicas, eu queria que você explicasse um pouco melhor como é essa atuação e especificamente como é essa atuação em relação às políticas públicas para a pandemia e se essas políticas públicas estão funcionando, o que está faltando e o que o Ministério Público pode fazer. Foram várias perguntas, mas é porque o tema é complexo. Certo. Enéas, assim, eu digo sempre que para você ter uma política pública de excelência, você tem que pensar na confecção dela a partir da participação das pessoas que vão ser impactadas, não é? Então, você pensa você formata uma política pública também com a participação daquelas pessoas que vão ser impactadas. Isso é de suma importância. E aí, essa participação nos conselhos, né? Com assento também da população em situação de rua, dos movimentos nacionais da população em situação de rua, da pastoral do povo da rua. Isso é de suma importância porque a gente consegue otimizar essas políticas. E aí nós, do Ministério Público, nós temos assento no CEPOP, que é o Conselho Estadual de Políticas Públicas voltado à população em situação de rua, e o CONPOP, que é o Conselho Municipal. A partir daí, a gente define estratégias de atuação, certo? No meu caso, o Ministério Público, a gente atua para a promoção do direito à moradia e também para evitar precariedade desses equipamentos que absorvem essa demanda, certo? Então, eu tenho a satisfação até de informar que, em termos de política habitacional, a única alternativa que tinha era a possibilidade da população em situação de rua, ingressar num sorteio, certo? Com a possibilidade, a depender do município, de escolher como critério adicional ele sair na frente do sorteio, se for como critério adicional a população em situação de rua. E nós, né, fomos aqui a primeira experiência a nível nacional de colocar a população em situação de rua como demanda fechada, não é? Então, assim, foi uma luta muito grande, porque a demanda fechada, o critério dela é você tirar pessoas de áreas de risco, não é? E você celebrar o direito à moradia com condições de habitabilidade, tirando essas pessoas da áreas de risco. E aí eu comecei a construir, juntamente com a Secretaria das Cidades, um novo raciocínio de que havia necessidade de tirar essas pessoas pela situação de risco, né? E aí houve uma certa resistência, porque a gente teria que traçar a poligonal, né? E até eu brincava, gente, traça a poligonal da Praça do Ferreira, que é onde tem a maior incidência. Mas a gente construiu isso junto com a Secretaria Nacional de Habitação e foi a primeira experiência realmente que a gente teve de conseguir colocar essa população sem a necessidade de passar por um sorteio, certo? Haja vista a precariedade, a vulnerabilidade delas, e conseguimos contemplar algumas famílias. Agora, eu sempre digo, Enéas, que não é interessante a gente celebrar essa política sem que a gente observe uma intersetorialidade.
certo? As políticas, elas devem dialogar. Eu digo sempre assim como nós do Ministério Público, nós precisamos dialogar nas diversas áreas de atuação, não é? E não só na área civil, como na área criminal, em tudo a gente precisa conversar. Também, quando eu celebro o direito à moradia dessas pessoas, eu faço o acompanhamento. Então, eu faço visitas, porque eu quero entender o que é que se passa com elas, né? E aí eu evidenciei que é necessário a gente fortalecer também a política de geração de renda, certo? E o acompanhamento dessas pessoas com equipes de profissionais de saúde. Então, a gente está avançando na consolidação do direito à moradia, porque a gente está fazendo esse tipo de parceria. Porque, senão, se você não consegue inserir eles no mercado de trabalho, o que é que vai acontecer? Eles vão acabar abandonando as moradias. Então, essa é uma luta que a gente faz. Nós temos também acompanhado o chamado programa Novos Caminhos, tá certo? Que é um programa voltado para pessoas que fazem uso abusivo de droga, né, ou de álcool, e eles são capacitados para reinserção no mercado de trabalho, recebem uma bolsa aluguel, tá certo? E também fazem um tratamento em relação à sua condição para redução de danos. Então, isso é muito importante para ser acompanhado pelo Ministério Público. Nós temos outra atuação na seara da cidadania, que é o quê? Você fazer o acompanhamento dos equipamentos. E esse trabalho foi feito de forma excelente pela doutora Fátima, pelo doutor Hugo, é importante que a gente registre, tá certo? Porque eles fizeram uma recomendação para adequar esses equipamentos, certo? Então, a gente precisa fazer essas ações, agir em prol dessa população. Posso citar também outro exemplo, que foi a gratuidade da segunda via da carteira de identidade, que também foi conseguida a partir de uma atuação do Ministério Público. E nesse momento agora também eu posso citar uma demanda que até eu e você nós trabalhamos, que foi a reabertura do VaptVupt, quando a gente teve a notícia de que muitas pessoas em situação de rua não conseguiam acessar o auxílio emergencial, porque não conseguiam apresentar no saque, ao fazer um saque presencial, a carteira de identidade. Então, eles estavam inscritos, o dinheiro estava lá e eles não podiam fazer o saque. E aí a gente evidenciou que para você acessar um benefício, você tem que ter pelo menos seu documento. E aí a gente recomendou a SPS, juntamente com a PFOSSE, isso foi atendido e oportunizado. Com certeza, eu acho que esse é outro ponto muito bem relevante que você recordou agora, que é a questão da documentação. Eu acho que não seria errado dizer que todas as pessoas, que o grupo que tem maior dificuldade em ter documentos, em se regularizar, são as pessoas em situação de rua. E isso já reflete uma precarização, porque uma pessoa que não tem um CPF, que não tem um RG, que não tem sequer, muitas vezes, uma certidão de nascimento, essa pessoa vai ter dificuldade de acessar qualquer direito. Hoje, qualquer pessoa tem um bebê, a primeira coisa que ela faz é fazer a certidão de nascimento e depois, sucessivamente, o CPF e os outros documentos. Então, isso mostra a fragilidade em que se encontram muitas dessas pessoas e que elas precisam, na verdade, ser tratadas com dignidade e não também sob um ponto de vista assistencialista. O que se precisa é construir política para que essas pessoas consigam se organizar e ter uma vida mais organizada, independente e autônoma, fazendo as suas escolhas. Então, é uma outra visão que é necessária e que você sempre trata. E aí, ao mesmo tempo, eu acho que é importante também esclarecer que as pessoas em situação de rua têm um perfil muito diverso e, além disso, tem outras que têm dupla vulnerabilidade. Eu queria que você falasse, por exemplo, foi citada aqui uma pessoa perguntou, e os idosos? Existe uma política pública, existe promotorias especializadas do idoso no Ministério Público, mas a gente não é o espaço para tratar disso, mas nós temos, por exemplo, o caso de muitos idosos que são pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência que são pessoas em situação de rua, pessoas que são usuários e muitas vezes
viciadas em drogas, que são pessoas em situação de rua. E aí essas pessoas já têm, por conta de outras vulnerabilidades, soma-se a vulnerabilidade de estar em situação de rua, e aí se tornam ainda, muitas vezes, vítimas de discriminação. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dessa dupla vulnerabilidade. Exatamente. Então, a nossa preocupação, Enéas, é sempre fortalecer a dignidade deles, né? Fortalecer efetivando direitos. A gente entende que quando a gente verifica uma vulnerabilidade, a gente sempre tenta acompanhar a pessoa dentro da sua necessidade específica. Por isso que eu digo sempre, a gente não procura homogeneizar soluções, não é? Porque o que serve para uma pessoa, por exemplo, se você está com seus vínculos familiares rompidos, a gente pega muita questão de idoso que sai da casa porque está sendo maltratado, entendeu? Então vai parar nas ruas também por essa motivação. E aí a gente precisa oferecer uma moradia para esse idoso ou tentar também restabelecer esses vínculos familiares. Entender o que é que está acontecendo. Eu lembro, Enéas, que quando eu trabalhei no Crato, eu trabalhei com a matéria do idoso, não é? E aí, sempre as pessoas chegavam e diziam assim, doutor, é melhor a gente tirar e botar num abrigo. É melhor tirar e botar num abrigo. E eu acho que sempre essa se apresenta como a solução mais fácil, né? E eu gosto de soluções dialogadas, construídas. Porque quando você evidencia que você vai colocar um idoso que tem toda a sua rede de confiança lá, mesmo que eles estejam passando por algum problema, porque é que a gente não pode trabalhar essa problemática e restabelecer esses vínculos? Então, eu digo sempre que não existem formas prontas para você generalizar, homogeneizar. Cada caso você tem que pegar, saber o que é que aconteceu, qual a necessidade daquele idoso. Agora a gente precisa avançar muito nas especificidades, porque a gente se perde num abrigo e a gente verifica que está juntando várias pessoas que cada qual tem a sua necessidade específica, não é, Nessa? Justamente, a Natália, inclusive, perguntou aqui, que eu acho que em parte o que você já disse já responde, que é a questão da adesão. Se todas as pessoas em situação de rua aderem a uma moradia uma vez conseguindo. Uhum. Sim, sim. Eu acho que a gente tem uma visão muito equivocada e nós construímos estigmas, né, Enes? E assim, eu lembro, agora eu vou até reproduzir uma fala do padre Júlio Lancelotti, mas que eu já até falava isso, sabe? Às vezes, quando eu vou celebrar um direito à moradia, as pessoas dizem assim, mas não adianta você dar moradia porque eles bebem, eles vão vender. E aí, eu escutando o padre Júlio Lancelotti falando, ele diz assim, será que só existe perfeição nesses grandes condomínios? Será que não existe ninguém que erra? Né? Será que a gente tem que exigir de uma população em situação de rua uma perfeição para ele poder acessar um direito? Então, eu achei super interessante quando ele coloca isso, e é isso mesmo que eu penso, porque a gente tem um rol de exigência para a pessoa poder ter uma casa para morar, a gente tem um rol de exigência. E o que eu acho mais curioso, Enéas, é que assim, as pessoas não têm seus documentos para poder acessar os benefícios. Olha que coisa mais absurda, né? Porque o documento é a porta de entrada para você acessar uma aposentadoria, um BPC, se inscrever no CAD único, não é? Então, assim, muitas vezes elas chegam nos órgãos, né? E simplesmente por sua aparência, ela não é atendida. Ela é colocada para fora. A única coisa que ela quer é um documento para ela acessar seus direitos. Então, a gente constrói esses estigmas, a gente precisa antes entender e entender que eles são sujeitos de direitos. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender com essa população é isso. Outra questão que foi perguntada já antes, e que é um problema que eu sei que você vem acompanhando já há bastante tempo, que é o problema das facções,
que expulsam moradores, seja de conjuntos habitacionais, seja de suas casas. E algumas dessas pessoas acabam se tornando moradores de rua por conta da violência. Alguns chamam até de refugiados ou deslocados urbanos. E aí eu te pergunto, o que é que o Ministério Público tem feito em relação a esses deslocados urbanos? Bom, a gente sempre está acompanhando essas demandas em parceria com o Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência, o NUAV, que está à frente a competente promotora de justiça, a doutora Josiane França. A Josiane assim, é uma amiga que ela atua a qualquer momento. A qualquer momento que você precise, a colega está lá disponível a atender essas pessoas que são vítimas. E dentre essas violências, tantas violências, está essas expulsões, principalmente nesses grandes empreendimentos. A gente vivencia hoje, ali no cidade, já sucessivas remoções, e quando a gente foi com um grupo de promotores visitar lá, a gente constatou várias irregularidades, desde privatização de áreas públicas, impossibilidade de acessar internet, apenas aquelas que forem disponibilizadas pelas facções. Eu acho que essa ausência do Estado nesses espaços oportuniza o fortalecimento dessas facções e oportuniza as expulsões. E aí, como encaminhamento disso, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o Estado se fazer presente lá. Entendeu, Enéas? Eu acho que o Estado está ausente e isso fortalece o crescimento das facções. E quando você fala de expulsões, qual o direcionamento que você dá para essas famílias? O Ministério Público tanto encaminha para outros empreendimentos, e aí a gente tem entraves burocráticos que a gente tem que superar, que a Caixa Econômica, que é o agente financiador, ou o Banco do Brasil, ele precisa ter essa facilidade de entender que as pessoas precisam, com urgência, acessar uma nova moradia, e a portaria do Ministério das Cidades permite isso, você ser alocado para outro empreendimento, e aí a gente faz com que esse morador seja alocado para outro empreendimento, e a nossa providência é pedir à Justiça Federal, juntamente com o Ministério Público Federal, a doutora Nilce, a reintegração de posse desses apartamentos. Porque também nós não podemos permitir que a facção expulse e permaneça lá. Então, o Ministério Público atua dessa forma. O Ministério Público direciona o expulso, a família expulsa, para uma nova moradia, mas o Ministério Público pede o apartamento de volta, porque a gente não pode permitir que a facção permaneça no apartamento, porque o apartamento não pertence a eles. Então, o Ministério Público atua dessa forma. Com certeza, eu acho que esse é o ponto relevante, assim, isso aí mostra que a atuação tem que ser sempre integrada, tem uma perspectiva criminal, você tem que responsabilizar as pessoas da facção que cometem esse grave crime de expulsar as pessoas, e na verdade que cometam qualquer crime, mas esse que deixa as pessoas desalojadas, que tiram a sua dignidade, mas ao mesmo tempo você também tem que realocá-las e garantir uma política efetiva. Mas você tratou de outras questões aí que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui um pouco, que é o problema da organização desses grandes empreendimentos, dessas grandes casas, e o problema da organização da cidade. Parte do problema da pessoa em situação de rua é também resultado de uma cidade que não é pensada, de uma cidade que não é inclusiva, de uma cidade que não é uma cidade para todas as pessoas. E aí eu te pergunto, agora entrando já nessa questão do planejamento e pós-pandemia, como é que a gente pode pensar um outro modelo de cidade, uma cidade mais integrativa, uma cidade mais justa e uma cidade melhor de viver? Nessa, assim, eu acho que a gente celebra uma política habitacional totalmente inexpressiva, né? A gente, a nível local, município e estado, ficam dependentes, sobremaneira, do programa Minha Casa Minha Vida. Pronto, só existia esse programa federal, e aí a gente ficou dependente, e a gente, sem saber, que a competência para
propor políticas habitacionais é uma competência comum, tem que ser celebrada pelos 3 entes da federação. Mas a gente ficou refém dessa centralização dessa política. E aí agora a gente precisa entender que a gente está com um orçamento escasso, que a gente não pode depender só do novo, está entendendo? Da construção de empreendimentos, porque não tem verba para isso. E essa construção periférica é péssima e cara para a cidade, porque você periferiza em locais que a gente chama de zonas de ocupação restrita, porque não tem equipamento público, consequentemente, o Estado ou o município, a depender, vai ter que construir o posto de saúde, vai ter que construir a escola, vai ter que sanear. Então, é uma cidade espraiada que não se paga. Por isso que eles ficam isolados, né, em pequenos guetos, e passam boa parte da vida se deslocando para os trabalhos. Tem gente que passa 2 horas dentro de um ônibus para poder chegar. Então, assim, não tem qualidade de vida para eles e também não tem qualidade de vida para ninguém, porque é uma cidade hoje que, para você se sentir seguro, você tem que estar nesses enclaves fortificados, né? Para você poder, com esses grandes muros, para poder você se sentir seguro. Ou então no Alphaville, nessas grandes cidades. Então, a gente precisa hoje o quê? Celebrar de forma criativa a política habitacional, reabilitando prédios ociosos, tá certo? Deixando com essa filosofia de ter que remover a todo custo a população, certo? Porque você não pode estar morando perto de gente mais vulnerável, isso não existe. A gente precisa celebrar melhorias habitacionais, a gente precisa promover regularizações urbanísticas de áreas precárias, porque aí a gente garante que essas pessoas permaneçam nas suas áreas e não precisem de moradias novas. Elas precisam tão somente de saneamento, de melhorias, de banheiros em suas casas. Então, a De gente serviço pode se público, né? importar. Hã? De serviço público, Entendeu? essa questão Então, a mesmo, gente eu acho que essa questão, por exemplo, dos conjuntos habitacionais, eu acho que é importante. Eu dizia até que era uma samba de uma nota só, né? A política habitacional nos últimos anos é minha casa, minha vida, minha casa, minha vida, minha casa, minha vida. É um samba de uma nota só. E o que que é, acontece? Onde é que eles foram construídos? Você visitou todos eles. E aí eu queria que você falasse um pouco de como é a situação. Inclusive temos um lá no Ancuri, não é isso? Como é a situação desse e como é que eles se integram à cidade, se esse modelo é adequado e que modelo a gente poderia ter de habitação e de moradia. Enéas, eu sempre recomendo, porque assim, o interessante, eu acho muito interessante, porque o programa Minha Casa Minha Vida foi um programa que foi avaliado, uma política pública que foi avaliada, foi dito lá que é equivocado e ainda ficaram insistindo, então eu não sei por quê. Mas nós temos um livro até, que até eu indico para as pessoas, que é Minha Casa e a Cidade, né? Significa dizer que você tem o direito à moradia, mas não tem o direito à cidade. E esse livro, ele traz 6 experiências em 6 estados, certo? Avalia essa política, certo? Porque ela diz o quê? Que é uma política totalmente equivocada porque você leva para áreas que não tem é, escola para absorver a demanda que vai ser gerada, você não tem posto de saúde para absorver a demanda que é gerada. E não é, a gente não está falando só de uma casinha, não. A gente está falando de 5.444 apartamentos, unidades habitacionais, como é lá no Cidade Jardim. Então, você imagina, eu vou citar o exemplo do Cidade Jardim, né? Cidade Jardim, você tem lá, as famílias chegam para morar, não tem escola, certo? Aí foi construída agora as escolas para absorver a demanda. Não tem comércio dentro. Aí qual é a solução que apresentam? O Estado vai lá e diz: nós vamos conseguir aqui construir um quiosque, ou nós vamos. Vocês realmente estão isolados. Não. Eles simplesmente dizem assim: isso eu não vou tratar. E quem é que trata? Né? Quem é que trata é a facção quem dá a solução. E o que é que eles fazem? Eles simplesmente pegam as lixeiras, certo? Que é onde você faz a coleta seletiva, não é? Que é para colocar aqueles 4 locais para você colocar o lixo, eles tiram e eles simplesmente alugam para você fazer o quê? Você colocar um salão de beleza,
para você colocar a sua pizzaria. E quem é que aluga? Quem é que disponibiliza esse espaço, sendo público? Não é o município, que é quem deveria fazer isso. Então, assim, esse equívoco, essa ausência, ela é suprida por quem não deve. Então, a gente percebe que eles ficam refém eu digo assim sempre, são ilegalidades permitidas, sabe, Inês? A impressão é que fica é isso. Você evidencia que nesses empreendimentos, eles vivem um estado de exceção, sabe? É como a Gambé fala, é um estado de exceção, onde eles têm a norma própria, certo? Assim, eu fico chocada porque você vê as ilegalidades e você não vê o município fazer nada. Aquilo vai aumentando, vai crescendo e acontecendo e as pessoas ficam refém, porque Eu também queria eles diga, complementar duas perguntas sobre esse aspecto. É assim, se fala há muito tempo do papel do centro, o centro da cidade, que é um local que tem infraestrutura, que tem saneamento, que tem iluminação, que tem calçamento, que tem uma infraestrutura de escola ao redor, tudo, e ele não foi reaproveitado para moradia popular. Você vai lá à noite, ele é um deserto. Por que o exato. centro não é utilizado até hoje como um espaço de moradia popular e um espaço que as pessoas comprem, comercializem, trabalhem, mas onde as pessoas também vivam? Exato. Inclusive, até me causa estranheza, Enéas, porque tem um plano de reabilitação que foi até de 2009, um plano de reabilitação do centro, não é? Inclusive, até eu conversei até com o doutor Eudoro, que é do Instituto de Planejamento de Fortaleza, existia de fato porque a gente tem que povoar o centro. O centro tem ótimas infraestruturas consolidadas, e por que é que a gente não pode colocar esse povo para morar no centro? Qual a proibição? Entendeu? Nós temos vários prédios que estão ociosos, entendeu? Que não cumprem a função social da propriedade. E aí eu fico me questionando, que danado é essa função social da propriedade? Por tanto prédio aí que não cumpre a sua função social da propriedade. Eu acho que a gente vive agora, foi escancarado toda a precariedade e o equívoco do nosso planejamento urbano. Não só na cidade de Fortaleza, mas em várias cidades, sabe, Enéas? Eu acho que hoje a gente tem que pensar, e a gente está numa fase muito importante também de revisão do plano diretor, não é? A gente quer o quê? A gente quer guardar áreas para especulação imobiliária ou a gente quer transformar a cidade numa cidade habitável, né? Ou numa cidade com calçadas para a gente caminhar. Eu lembro que você sempre cita, né, que as pessoas elas adoram caminhar nas calçadas, mas nas calçadas da Europa, né? Porque aqui ninguém reclama das calçadas. Aqui está tudo perfeito, a gente pode andar caindo, mas está perfeito, eu posso ir na Europa, ok. Eu vejo também o descuido com o patrimônio histórico e cultural, e aí eu não posso deixar de entrar também nessa temática, né? Que para a gente poder, a gente precisa avançar nessa temática, porque para a gente poder preservar um patrimônio histórico e cultural, é praticamente assim, apagando fogo. A gente recebe uma notícia que está demolindo, liga, paralisa, tal, entendeu? Então, assim, você vê que não existe o cuidado com a cidade, seja na questão de promover uma melhor distribuição do espaço urbano, garantindo a ocupação do espaço urbano de forma inteligente, entendeu? Porque não adianta a gente ter várias áreas ociosas e a gente está colocando esse pessoal para longe. Isso não funciona. Então, vamos tentar utilizar a nossa cidade de forma inteligente, povoar as ruas têm que estar habitadas. Ruas com pessoas transitando são cidades seguras, né? Jenny Jacobs já falava isso. Então, eu acho que a gente precisa entender que a gente não pode mais permanecer com esse planejamento equivocado de agressão ao meio ambiente. A gente tem um planejamento que ele é focado em quê? Na agressão do meio ambiente e nas casas autoconstruídas e precárias, onde as invasões são permitidas, mas o direito à cidade não. Então, eu digo sempre que as pessoas invadem áreas ambientais não é porque elas querem, é porque é o que sobra para elas. A construção civil não vai construir em áreas fragilizadas, vai? Não vai. Então, o que é que sobra para essas pessoas?
E aí eu Elas queria não já podem acrescentar, já que a acessar. gente entrou nessa temática do planejamento urbano e, na verdade, outros aspectos das leis e da própria participação popular no plano diretor. Eu sei que você teve uma participação muito importante, acompanhei nessa questão de garantir um plano diretor que seja mais efetivo e que seja com efetiva participação popular, e não um plano diretor feito em gabinete por um especialista. Tem que ser feito por especialistas, mas tem que ser discutido com a cidade, porque as pessoas moram na cidade e elas devem escolher em que cidade elas moram. Então, eu te pergunto sobre esses dois aspectos aí que já entram na questão do planejamento urbano. Qual a importância das leis e de um plano diretor, especialmente de um plano diretor participativo? Não, a gestão democrática da cidade é uma imposição do Estatuto da Cidade, né? Então, ele, de forma expressa, ele diz que essa revisão do plano diretor deve se dar através de uma gestão democrática, participativa, com audiências públicas. Então, foi isso que a gente questionou na época, quando nós ficamos sabendo que já existia um plano pronto para ser encaminhado. E aí o Ministério Público recomendou que isso não fosse celebrado dessa forma e nem poderia, tá? Porque senão nós iríamos questionar o plano, porque não foi participativo de forma alguma, haja visto que ele foi gestado nos bastidores, não é? Então, a gente não poderia admitir isso e recomendamos, e de fato a prefeitura acatou a recomendação e, inclusive, foi instituído um núcleo gestor do plano diretor, o qual cria a metodologia que vai ser adotada para revisão desse plano. Eu participei do processo de seleção desse núcleo, nós estávamos em andamento, tá? Para celebrar as reuniões presenciais, mas em virtude da pandemia, isso foi suspenso. Ventilou-se a possibilidade de realizar isso de forma virtual, mas eu ponderei que o processo deveria ser suspenso, porque nós não temos a chamada inclusão digital para garantir a participação de todos nesse processo de discussão do plano diretor, certo? E aí, às vezes, é de suma importância. Zonas especiais de interesse social. Por que é importante? Porque elas coíbem as remoções, certo? Se eu tenho uma zona de interesse social voltada para a habitação de interesse social, ela garante que aquela comunidade que está ali há décadas, que firmou seus vínculos familiares, comunitários, a bairro próximo. Então, a gente consegue celebrar o direito à habitação com a manutenção das famílias e com a remoção para locais próximos. Então, a importância das leis é essa. E não é só as leis, não. O zoneamento total deve ser observado. Tem também as zonas de patrimônio histórico e cultural, que nos ajuda a contar a nossa história, a história de Fortaleza, através da preservação dos bens que são tombados. Agora, se eu tenho um bem que é tombado e não é preservado, não tem como ele se manter, né? Deu uma travadinha aqui, mas vamos então, assim, surgiram algumas perguntas em relação à questão dos abrigos, né? Para certa ter uma vida autônoma e conseguir se inserir no mercado de trabalho, ter sua casa. É importante a gente ter sempre isso em mente, mas eu queria que você dissesse aqui, feito uma pergunta sobre essa questão dos abrigos, por exemplo, das crianças, e também se a pessoa em situação de rua estão sendo testadas. Como é que está a situação dessas pessoas? Já houve alguma morte? Elas estão sendo testadas? Certo. Olha, uma das providências que a gente adotou juntamente com a SESA, Secretaria Estadual de Saúde, né, é fazer a testagem, tá, dos profissionais, fazer o doutor Marco Antônio Gadelha também encaminhou alguns testes e garantiu também a vacinação com prioridade da influenza para essa população que estava no abrigo. Então, a vacinação da influenza
que eles, teoricamente, não teriam a prioridade, eles foram colocados como prioritários e todos que estavam no abrigo foram vacinados, salvo aqueles, e houve situação que 3 pessoas não quiseram se vacinar, e aí a gente não pode forçar a pessoa a se vacinar. Então, foi também encaminhado EPIs, tá certo? É importante que se diga, a CESA disponibilizou EPIs, tanto para os profissionais como para os usuários do serviço, certo? Existem também testes que estão sendo celebrados não apenas pelo poder público, mas também por essas casas que abrigam também e que acolhem as pessoas em situação de rua. Falo como exemplo a Obra Lumen, tá certo? Que também está fazendo teste com as pessoas em situação de rua. E o acompanhamento é feito principalmente pelo consultório na rua, tá certo? Agora, quero registrar aqui também que o consultório na rua tem que avançar muito. É uma equipe que se apresenta um número atender toda a cidade. O compromisso foi que eles têm que ir para o número de 5. Então, a gente está fazendo esse acompanhamento, tá certo? Para que a gente possa garantir que essas pessoas não venham a adoecer. Quanto ao número de pessoas que adoeceram a óbito, é isso que a gente está querendo sistematizar, porque a gente não tem esses dados sistematizados. E aí a gente está precisando avançar nessa pauta. E o que foi que a gente definiu hoje, né? A gente definiu que a gente faria um formulário, o doutor Rui, esse formulário partiria da Secretaria Municipal de Saúde, e partiria para onde? Não só para o poder público, mas também para aquela sociedade civil que está trabalhando com a temática. Por exemplo, o Shalom, a Casa da Sopa, a APTU, a Associação de Portadores de Tubarina, que está à frente. Então, eles precisam esse questionário para a gente ter conhecimento e dados de quantas pessoas vieram, estão acometidos pela Covid. Hoje que eu tenho notícia de óbito, aconteceu apenas óbito, que foi do seu Eduardo, tá certo? Que nós acompanhamos lá na promotoria, que inclusive foi contemplada com uma moradia a partir da nossa atuação em relação a essa demanda fechada, em relação a colocar a demanda da população em situação de rua como demanda fechada. O seu Everardo faleceu, infelizmente, é o óbito que eu tenho conhecido em situação de rua. E adoecidos, temos vários adoecidos, mas de óbito apenas um. Temos pouco tempo, eu queria que você dissesse as palavras finais. E, a gente está chegando ao fim, nós temos mais 4 minutos, então eu queria que você dissesse as palavras finais e também qual a perspectiva pós-pandemia, os principais desafios. Bom, Enéas, olha, eu acho que pós-pandemia é a gente fortalecer, certo? Avançar nas pautas. Eu acho que foi, como eu falei no início, ficou bem evidente a ineficiência de políticas públicas, não só na área da saúde, o sistema colapsou porque ele já era fragilizado, né? Também a precariedade das habitações, a tipologia que não permite o isolamento, né? Casas sem ser arejadas. Então, toda essa tipologia que casas próximas, casas com coabitação excessiva, casas com um cômodo único. Então, isso tudo evidencia que a gente não tem uma política habitacional eficiente. E também a gente precisa avançar nessas pautas da população em situação de rua, sempre evidenciando eles como sujeitos de direitos. E aí, Enéas, eu não posso acabar essa live sem citar algumas pessoas que eu acho que eu seria extremamente injusta de não citar pessoas que estão lá na ponta trabalhando com essa população em situação de rua. Tá? Eu quero fazer aqui meu agradecimento ao Elias, que está à frente do Centro Pop Centro, a Gardênia,